Vale de ossos secos. É o tema da ministração dessa noite. É uma palavra que envolve dois aspectos, um de constatação e outro de expectativa. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa palavra. Nós sabemos que estás nesse lugar, meu Pai, conduzindo o teu povo, dando ao coração do teu povo o discernimento para saber qual o caminho a seguir, e nós nos alegramos com isso. Em o nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Irmãos, eu não vou, de fato, falar sobre avivamento, porque normalmente quando se pega esse texto, se fala sobre um avivamento que Deus faria sobre a igreja. Não vou falar sobre isso. Eu, anteriormente, antes de fazer a leitura, eu estava falando que eu ia falar sobre uma constatação e uma expectativa. A constatação vem em saber que nós temos nessa leitura Deus mostrando para o profeta a situação do povo de Israel. Leva o profeta, através do Espírito, até um vale e dá a ele a visão de um vale de ossos secos. Priscila até colocou uma ilustração ali, bonita, né? Ainda vai colocar ainda, né? É bem impactante, né? E enquanto a gente vai fazendo essa leitura, você vai percebendo o seguinte: o Senhor, em momento algum, o coloca fora do vale de ossos secos. O Senhor, em momento nenhum, tira ele, mas o coloca
numa situação diferente diante daqueles ossos. Ele transforma aqueles ossos. E o que a gente espera é mais ou menos por aí. A constatação que a gente tem é mais ou menos essa. Quando você olha o vale, você percebe que ele está cheio de ossos. E ossos não trazem outra leitura senão a de que houve uma batalha, houve uma guerra violenta e o povo que estava lutando está caído e não foi sequer recolhido. Os corpos ficaram à mercê do campo. Não tiraram nem os seus mortos. Se sobrou alguém naquela história, saiu fora, correu, fugiu. O povo de Israel estava vivendo exatamente uma situação assim, uma situação de fraqueza, de abatimento, de desesperança. Você nem colocou nada, só colocou o vale de ossos secos, né? A ver ali, né? Mas a visão é essa mesmo. A visão é essa mesmo. O que você pode fazer com uma visão de ossos secos? Muito menos do que fez Eliseu com seu garoto quando falou: olha ao redor, e você vai ver que há muito mais conosco do que com eles. Quando Deus te coloca num lugar em que você só vê ossos secos, que perspectiva você vai ter diante desse vale? Nenhuma. A esperança, né? Ela nasce no seu coração, mas você não tem razão para expressar nada diante daquilo que você está vendo. Porque o que você está vendo é uma constatação. E o dito popular é muito claro quando fala: contra fatos não há argumento. Você está diante de uma situação trágica, de derrota de um exército que caiu no esquecimento. Você não identifica ninguém ali, né? Todos nós nos igualamos nos ossos. Então você não tem ministro, general, soldado, todos se juntam na mesma derrota, né? E aí eu comecei a refletir sobre essa constatação para nós. Para Israel fica muito claro, Ezequiel entendeu, Deus explicou para ele. Mas e para nós? Qual é a explicação que eu tenho hoje com relação a nós? Eu olho e percebo que uma igreja, ela é formada por três coisas. Por uma estrutura, que são os ossos, pelos ministérios, que são, na verdade, o movimento, é a musculatura, é isso que dá movimento. Você pode ter um osso muito forte, mas se ele não estiver envolvido por músculos, você sequer vai caminhar. Vai ficar um campo assim. Se você tiver apenas a estrutura, ela não caminha, porque ela precisa de ter musculatura, ela precisa ter o quê? Movimento, né? O anúncio dos jovens vem ao encontro do anúncio que Deus está dando. É necessário que haja movimento. E em terceiro lugar, uma igreja também é formada, nós não poderíamos deixar de falar, né? Por banha. Por banha. Mas até mesmo a banha tem uma funcionalidade, não é verdade? Até mesmo a banha. Quando ela fica exageradamente presente, ela sobrecarrega músculos e articulações, não é isso? Eu já tive uma explicação pela doutora Priscila ali, que me diz que quando você vai atingindo uma idade mais avançada, você vai diminuindo porque o espaço entre as articulações vai diminuindo, amém? Vai se desgastando, sobretudo se você está acima do peso. Então, quando a pessoa está acima do peso, começa a dar problema de coluna, aí tendo que ficar em casa, não é verdade? Então,
A igreja também é assim, né? A igreja também é assim. Você tem o osso. O que é o osso? O osso é, na verdade, a instituição. É a instituição. E nós temos grandes instituições evangélicas, amém? Temos grandes instituições cristãs, mas essas instituições, se elas permanecerem apenas instituições, elas não vão para frente. Elas vão servir, no mínimo, como decoração de um museu da memória. Vão se lembrar, quando eu era pequeno, eu ia assim, assado, tinha o corinho, tinha o pastor fulano, enfim, essa estrutura, essa ossada, se ela não tiver a firmeza da musculatura, não caminha. A mesma coisa quando a gente reflete sobre a nossa situação, seja aqui ou em qualquer outra igreja. Se você não pedir ao Senhor que haja revestimento de força sobre aqueles que estão na igreja, nós seremos apenas um campo de ossos secos, de ossos quebrados, ossos esquecidos, porque não há identidade para ossos, né? Então, eu preciso ter musculatura, ministérios que funcionem, e preciso também ter a banha, que a banha tem um papel aqui, com o meu pensamento pouco científico, eu vou dizer que a banha tem um papel de preservação, de proteção, né? E tem outros aspectos, mas que aquece, dá a comunhão, dá na igreja alguma coisa que nos faz querer cada vez mais tocar no outro. Mas se for muito, muito grande, essa banha, se tiver exageradamente colocada, esse corpo místico de Jesus não consegue dar um passo. Não é muito estranho, irmãos, que tendo crescido tanto a igreja evangélica, e nós crescemos muito. Irmão, se você pegar a estatística da igreja evangélica na década de 70, você vai ver que você raramente encontrava um crente, um protestante, eram chamados assim os protestantes. Você ia com raridade encontrá-lo em alguns lugares comuns. Hoje você encontra muitos cristãos, e glória a Deus, muitos cristãos que estão dentro dos meios sociais, muitos cristãos que foram chamados a interferir na sociedade em áreas que antes não havia. Então, nos centros de pesquisas, na medicina, na engenharia, na arquitetura, nas escolas, você encontra muitos crentes, muitos crentes. Mas eu quero aqui, só para a gente refletir sobre esses ossos, eu quero dizer para você que quando eu me converti para Jesus, quando eu vim para a igreja, eu era um professor dentro de uma universidade, de uma faculdade, e depois de um certo tempo dando aula ali, alguns professores vieram felizes, falaram assim: soube que você está lá na igreja, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu também sou cristão. Já contei isso para vocês? E aquilo me deu uma perplexidade muito grande, porque eu percebi que se eu dependesse dessas pessoas, eu não teria sido salvo por Jesus, porque eu só posso alcançar o chamado se alguém anunciar a palavra do Senhor. Amém? Então, eu tenho um compromisso de fé com as pessoas. Por onde eu passar, o bom perfume de santidade de Jesus deve ser exalado, mesmo em contrariedade, irmãos. Eu não posso abrir concessão porque fulano ou ciclano não querem. Eu tenho que, na verdade, estar em fidelidade com o Senhor. E assim eu vou transformando não só a minha vida, mas a vida dos outros. Então, a igreja, da forma como nós desejamos, ela precisa estar estabelecida não apenas como uma estrutura rígida, mas uma estrutura rígida envolvida por músculos e banha. Porque se for exagerar em alguma parte disso, eu não consigo caminhar, eu não consigo sair do meu lugar, ela vai ser um grupo apenas dentro de um templo, e não vamos exercer influência sobre a sociedade. Não vamos intervir no mundo.
Não é interessante que o mundo esteja caminhando dessa maneira e a gente não consegue dar um testemunho de fé, não consegue ir além dos nossos limites, seja no investimento em missões, seja no investimento na essência da nossa fé. Irmãos, você não está aqui para exercer apenas um papel de pai e mãe, nem de filho, nem de bancário, nem de médico, engenheiro, arquiteto ou professor. Você está aqui porque você foi chamado a anunciar o reino de Jesus, amém? Tudo que você está fazendo é uma desculpa para você entrar. Na igreja presbiteriana lá de Itaperuna, da SEAB, uma vez eu vi um missionário, e ele foi pregar, ele foi enviado para a Rússia, num país da Rússia, muito frio. Ele me falava, ele falava na palestra, a mim não, mas a todos, que fazia tanto frio, que até as torneiras, você abria, não tinha jeito, não caía água, e que era muito frio, você não tinha como sair. Então ele estranhou, porque ele não podia exercer o ministério que ele imaginava. Ele tinha que trabalhar com a família onde ele estava hospedado, para depois ir para outra. E ele me disse, ele só entrou lá porque ele foi como treinador de um time de futebol. Então eu quero falar para você que você só está no mundo fazendo o papel de médico, de engenheiro, arquiteto, professor, pesquisador. É esse o seu disfarce, porque por trás de você está aquele que tem a marca de Jesus e não abre mão daquilo que te faz o melhor para Jesus, amém? Esse é o exercício. Quando você vai adiante, você encontra o pessoal gordão. Esse pessoal gordão é o pessoal que está no oba-oba, é o pessoal que gosta de vir para a igreja para dar avivamento, é o pessoal do avivamento. Esse pessoal do avivamento é o gordão, o obeso espiritual. Não pense que essas pessoas agradam ao Senhor. O Senhor em muitos momentos diz assim, eu não gosto das festas de vocês, eu não gosto das luzes de vocês. No Evangelho está isso. Na palavra do Senhor está isso. Você sabe por quê? Porque Deus não gosta daquele que professa uma fé vazia, uma fé que não é exercício de prática, de vida. Eu preciso viver o meu testemunho. Eu sou desafiado o tempo todo, porque na verdade eu me revelo aos homens para que o nome de Jesus seja glorificado através da minha vida. É esse exercício que me faz dizer para você, não há força na face da terra que possa deter um coração que ama ao Senhor. Nem igreja, nem denominação, nem escola, nada. Porque o meu fim é Jesus. A minha visão está apontada para Jesus, autor e consumador da minha fé. É Ele que me ensinou a ser mais que osso seco. Ele me revestiu de musculatura e me colocou com uma banha deformada, mas que me dá proteção para que eu possa caminhar, para que eu possa exercer o ministério, não na igreja, mas sendo a igreja. E isso é muito importante, porque quando eu percebo que a pessoa tem compromisso com Jesus, é a carteira de identidade daqueles que são de Jesus. Quando você olha uma pessoa e a pessoa não tem compromisso com Jesus, falta conversão, porque falta fé, falta discernimento. O convertido ao Senhor Jesus, ele não consegue parar, ele não consegue deter, ele está o tempo todo no estresse de saber para onde que Deus quer que ele vá. E é um compromisso, compromisso é você saber que eu preciso fazer de acordo com aquele que me enviou. Eu preciso ter compromisso. Eu olho às vezes as pessoas, irmãos, e lhes falta compromisso. O meu problema não é que não haja compromisso com a igreja. O meu problema é que não haja compromisso com as atividades da igreja. O meu problema é que quando eu vejo que não há compromisso, eu percebo que não há amor por aqueles que nos enviou, porque há dor em sair de casa, há dor em realizar a obra do Senhor, mas no coração há o contentamento de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E não fazemos por A, B ou C, fazemos porque nós queremos movimento. O movimento é que faz
o exercício de fé acontecer. Se você ficar parado, você vai chegar a negar a sua fé. Se você não vier à igreja, se você não se alimentar da estrutura que Deus colocou a seu dispor, se você não pegar e exercitar a musculatura, você vai se... a palavra que vem é essa, atrofiar. Atrofiar. Quando você engessa um braço, engessa um braço com a limitação do movimento, quando você tira aquele gesso, o que acontece com o braço? Fica fininho, não sei se fica fininho hoje em dia, mas fica fininho ainda? Fica, né? Continua assim. É porque eu nem sei se engessam mais os braços, mudou tanto isso, né? Hoje tem uns negócios de plástico e tal, mas se você engessar o braço, quando o camarada, aquilo coça, aquilo é uma coisa horrível, incomoda. Quando você engessa o braço, aquilo fica, você pega uma varetinha e começa a coçar, né? Que coisa horrível, né? Quando o médico vem com a serrinha, vai tirando e tira, você olha o seu bracinho e você fala, Jesus, está magrinho, né? O seu espírito é assim também. Quanto mais você ficar sentado, quanto mais você ficar engessado, quanto mais limitarem o seu movimento, mais você vai perdendo em substância, não é não? Em força, em musculatura. Quando Lucas veio avisar do nome, é Move que fala? Move, acertei, estou ficando bom nisso. Quanto mais você fala em movimento na igreja, não é movimento no sentido de um movimento qualquer, né, de época, não, é o sentido de movimentar-se, de exercício espiritual, de estabelecer prioridades na sua vida, para que você possa descobrir o reino de Deus, né? Provérbios 13, 12, a palavra diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando você não faz o que você deve fazer, o seu coração adoece, a sua fé morre, porque você, na verdade, é o limite da visão. Você não é toda a visão. Paulo diz aos Coríntios, hoje vemos como que por espelhos, em cacos, mas um dia nós veremos como somos vistos. A promessa é que você um dia vai ter uma visão tremenda. Você um dia vai olhar para esse tempo que nós chamamos de hoje, e que é passageiro, e você vai compreender tudo. Você vai compreender tudo, você vai compreender porque tantas pessoas entram e deixam e vão embora porque tem motivos pessoais. Quais são os seus motivos pessoais para que você esteja aqui? Quais são os motivos pessoais para que você não esteja aqui? Não me interessam os motivos. O que me interessa é quem me arregimentou, é quem me chamou para que eu possa fazer diferença na vida e nas pessoas com quem eu encontro. Porque do jeito que nós vamos, cada vez mais é necessário avisar para as pessoas que sob a pele, melhor dizendo, não existe só a carne, existe uma alma, ser vivente espiritual, que necessita de alimento, amém? Irmãos, a palavra me diz que o Senhor colocou a mão sobre o profeta. O Senhor colocou a mão sobre o profeta e o colocou dentro da circunstância. Ele não afastou o profeta dos problemas. Ele não deu uma visão para o profeta de algo que seria muito bom. Ele colocou o profeta dentro da realidade trágica, da mesma forma como hoje nós somos colocados dentro, no meio de uma igreja que está cheia de banha, que está cheia de pessoas que estão querendo agradar aos seus olhos e aos seus ouvidos. O que chega, a única sensação de conhecimento que excede as coisas do mundo é o espiritual. Porque todo outro conhecimento vem pelo que você vê, ouve ou toca. Mas o conhecimento espiritual não passa necessariamente por aí, mas passa exatamente quando você fecha os olhos e Deus fala ao seu coração. E isso
você não consegue traduzir. E você é chamado para estar no meio de uma gente que está buscando coisas completamente diferentes. Quando eu vejo, irmãos, a festa, eu percebo que há pouco de convicção nas festas. Pouco de convicção. Porque tudo deve resultar, na visão que eu tenha, da motivação de quem está pregando para mim. Quem prega para mim? Quem está falando essa palavra, fala pela graça ou não? Porque a palavra que vem de Deus, ela me desafia exatamente pela gratuidade. Né? Quando você olha uma pessoa, a graça vem porque ele está falando para você, porque o amor de Deus antes falou ao coração dele e não cobrou. Né? Então, eu revi meus conceitos antigamente. Antigamente eu falava, não, cristão não pode fazer cópia de CD. Aí tinha até um senhor lá na igreja, que ele tinha um HD cheio de músicas evangélicas, ele ouvia. Mas depois eu refleti e falei, todos os cantores e compositores falam assim, foi Deus que me deu. Quando falou, foi Deus que me deu, eu falei, então é de todos, amém? Amém? Então eu falei, pode. Então mudei o meu conceito. Pode fazer cópia de todos os CDs, você pode registrar. Pastor Francisco é a favor de fazer cópia de cântico evangélico. Por quê? Porque foi Deus, fala comigo, foi Deus que deu. É de graça, é para todos, amém? Os DVDs, faz isso. Porque eu tenho que estar envolvido, né, dentro dessa realidade para ser musculatura e não banha. Amém, igreja? E aí há uma palavra que Deus fala para o profeta, você crê que esses ossos podem se movimentar? Você crê que algo pode acontecer nessa realidade? Você crê que Deus pode mudar essa realidade? Eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus pode dar uma visão nova para a gente, para que a gente compreenda que às vezes Deus realiza coisas com os pequenos para a sabedoria dos grandes ficarem impactadas. E a gente precisa compreender isso. Hoje, eu tenho que exercitar a minha fé diante de um vale de ossos secos. Eu não estou falando de avivamento. Essa é a constatação que eu estou tendo diante de uma igreja que está, na verdade, se contaminando com as coisas do mundo e não fazendo o inverso. Nós devíamos estar interferindo. Não é estranho que o país seja um país cristão em sua maioria e estejamos vivendo essa dramática situação de corrupção em que as pessoas estão se envolvendo tremendamente com o pecado, com o roubo, com a falsidade. Não é estranho que a gente continue aceitando que nos lugares onde as prefeituras não investem em saúde, onde a população carente está largada, onde as pessoas vivem nas beiras dos rios, sem esgoto, sem água potável, nesses lugares miseráveis, a prefeitura deu 80 mil para que um cantor evangélico vá lá anunciar que Jesus é amor. Não é estranho, não incomoda o nosso coração que antes eu tenha que chegar na prefeitura e falar assim, assim diz o Senhor, e tocar a profecia da palavra para que se corrijam todos os desvios. Não é estranho que não haja previsão de se pagar esse dinheiro para que eu possa apenas ministrar aos que podem caminhar enquanto uma multidão está relegada a uma situação de fome. Eu preciso olhar esta circunstância. Não é estranho que eu seja um país em que a nação evangélica esteja crescendo tanto e só 3% das igrejas contribuem com missões. Não é estranho? Eu tenho que profetizar que Deus vai mudar isso. Eu creio, você crê? Diga amém. Eu creio.
E Deus vai mudar isso não por causa da multidão, Deus vai mudar isso porque está colocando profetas no meio do vale de ossos secos. Amém? Quem são esses profetas? São vocês. Vocês são os profetas que Deus está colocando, porque Deus não vai mudar a sua circunstância, Deus vai mudar os ossos secos, através da profecia que sair das suas bocas. Irmãos, creia, 2 Coríntios 5,7 diz, nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Posso estar dentro de um vale de ossos secos, mas não vivo apenas pelo que vejo. Eu vivo pelo que creio que Deus vai fazer. E Deus vai fazer uma obra através da vida de vocês. Deus vai fazer algo através de vocês. Talvez hoje eu esteja apenas constatando vale de ossos secos. Pastor, o que eu estou vendo hoje? Vale de ossos secos. E você é chamado para profetizar sobre esse vale de ossos secos. Para você dizer, escuta, se tem instituições grandes, igrejas grandes, armações grandes, eu quero falar para você, se não tiver musculatura, não anda. Não anda. Se tem corpo grande, igrejas grandes, mas gordas, porque vivem de fazer apenas aquilo que lhes agrada, não adianta, porque não andam, espiritualmente não caminham. O que caminha é o corpo de Jesus irmanado na sua estrutura, ossos, músculos, banha. Deus quer revelar para você o que Ele quer fazer através de você. Ele não quer você apenas espectador de algo. Ele quer que você entenda que você vai interferir na hora de profetizar, mas a ação vem dEle. É Deus que vai fazer algo através de você. O que é, pastor? Não sei. Nós estamos vivendo uma experiência espiritual aqui. Nós estamos vivendo o princípio de uma história aqui. Deus revelará para você aquilo que Ele quer fazer. Não se trata de avivamento. Posso lhe garantir isso. Avivar, a palavra avivar é trazer mais vida ao que está vivo. Não, nós estamos falando de um vale de ossos secos. Ossos sem movimento. Ossos sem identidade, ossos que foram largados como se largam homens e mulheres no meio de uma multidão, que não produzem resposta de vida, que não produzem ministérios, pessoas que se juntam à multidão para ouvir, para se agradar, para ficar feliz e voltar para suas casas. Isso não pode ter avivamento onde não há vida. Eu estou falando para você que o que Deus vai fazer é uma regeneração. O que Ele fez é regenerar, é trazer vida onde não há nada. Ele vai cobrir esses ossos para que eles possam se levantar e se transformar em novas criaturas em Jesus. Amém? Em João 11, 39, quando Jesus está diante da morte de Lázaro, Jesus fala algo para Marta que é tremendo. Jesus disse para Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, eu acho maravilhosa essa palavra de Jesus, sabe por quê? Porque ao contrário da constatação, a fé me mostra aquilo que Deus vai fazer, e aqui eu entro no terreno da expectativa que eu falava para vocês. Não basta que eu tenha constatado uma realidade, é preciso que eu desenvolva no meu coração a fé num Deus que age, a fé num Deus que transforma, que faz novas todas as coisas, que renova o seu entendimento, que sopro de vida nova sobre a sua vida, porque senão, irmãos, a velhice do homem vai lhe abatendo a visão.
Por isso que Jesus fala para Marta, não lhe disse que se creres verás, é crer para ver. É crer para ver. Você precisa exercitar a sua fé para que Deus haja. Você precisa profetizar para que algo aconteça de diferente. Por que será que ao nosso redor tantas coisas ruins acontecem? Por que será que ao nosso redor tantas tragédias familiares estão acontecendo? Porque eu não estou exercitando a minha fé para que eu possa ver algo acontecer. Por que será que na igreja, não apenas a minha igreja, mas a igreja de Jesus, essas coisas não acontecem? Porque eu não estou exercitando a minha fé. A fé é a firme certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Isso é fé. Você precisa ter fé naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas existem coisas que é um termômetro do cotidiano. Um termômetro do cotidiano. Volta hoje para casa e coloca o seu termômetro na sua alma. Quanto eu tenho orado? Quanto eu tenho buscado? Quanto eu tenho esperado no Senhor? Eu tenho lido a palavra do Senhor? Eu tenho edificado o meu coração? Eu tenho decorado a palavra do Senhor? Eu tenho me colocado à disposição do Senhor? Essas coisas são termômetros. Quando isso começa a se manifestar na vida do crente, é um sinal de que está faltando alimento espiritual para ele. É um sinal que as coisas não vão dar certo. Por que o profeta foi levado para o meio de ossos secos? Por que ele começou a profetizar e o milagre começou a acontecer? Sabe por quê? Porque ele creu. Ele acreditou. A mão do Senhor foi pousando sobre ele e o Senhor falou, fale, e ele falou, faça, e ele fez. Por que não acontece? Porque nós ouvimos, mas não assimilamos. Nós ouvimos e não assimilamos, nós continuamos sem ter a certeza daquilo que Deus é. E Deus é porque faz, e faz porque é. Você não define Deus. Antes que você pense, Deus já fez. Porque o tempo de Deus não é o limite que você tem hoje. Então creia. Coloque a sua fé em ação naquilo que você está fazendo. Você consegue olhar uma criança e falar, será um grande evangelista. Por que você está falando isso? Porque você já colocou o termômetro espiritual na sua vida e percebeu que você está na temperatura de Deus. Você está exercitando o ministério de Deus, não dá como fazer errado. Nós estamos vivendo uma fé amornada, uma fé viciada em coisas do passado. A fé, quando se torna coisa do passado, ela não é fé, ela é uma doce lembrança das coisas boas que acabaram. Quando eu pego fotografias antigas para ver, a minha mente fala, puxa, como isso foi bom. Esta é uma profecia ao contrário. Eu tenho que olhar e falar assim, será bom. Será bom. Porque eu creio que Deus está prometendo coisas novas na juventude dessa igreja. 3 jovens falaram amém. Eu creio que Deus vai fazer coisas novas na juventude dessa igreja, amém? Eu creio. Quando fala do culto de jovens, não é apenas institucional, é porque há uma juventude que está desejando fazer algo diferente. Não é apenas o osso. Não é apenas o osso. Cumprir com a obrigação. Colocaram e eu fiquei. Me colocaram aqui, eu fiquei. Me colocaram acolá, eu fiquei. Não. É movimento. E Deus está dando a vocês a palavra. A palavra de Deus, ela é palavra
que transforma, é a palavra que aponta para o porvir, não é palavra que aponta para trás. Muitas coisas que eu às vezes vivo em igrejas me tornam inquieto, porque as pessoas apontam para trás. Não adianta fazer isso que nós fizemos uma vez lá na igreja e não deu certo. Ora, você fez na igreja e não deu certo, talvez o problema estivesse com você ou com a sua liderança, porque Deus está falando ao meu coração, faça, e eu creio que a minha fé aponta para as coisas que eu não vejo, mas sei que Deus vai fazer. Por isso que se o Senhor está falando para mim, profetiza sobre ossos secos, Ele está falando para que eu possa ter visão espiritual daquilo que Ele vai fazer. Eu não sei. Deus não falou nada para o profeta. Deus falou apenas para o profeta, fale. Fale contra o esgotamento espiritual. Fale contra a preguiça. Fale contra a indiferença. Fale contra a burocracia espiritual. Burocracia espiritual. A pessoa faz como se fosse um compromisso que ele tem obrigação de cumprir. Não, fale. Deus fala contra a frieza das pessoas. Às vezes você está conversando com a pessoa ouve, pastor, eu vou orar a Deus. Orar? Vai orar. Para que Deus faça aquilo que Ele quer que você faça. A última palavra é do Senhor sobre as nossas vidas. Deus quer que você seja transformado. Deus quer que você seja renovado. Deus quer que você compreenda que nós não estamos trabalhando por uma igreja, nós estamos trabalhando por um reino, e é preciso que esse reino seja transformado. E ele não será transformado se você não compreender a substância do seu chamado, a essência do seu chamado. Irmãos, eu estou com 56 anos, acertei, Jane. Eu falo sempre 57, acho que é um número mais bonito. Mas vou fazer 57 aqui. Vou fazer 57. Raciocina, daqui a 13 anos, não espalha, eu vou estar com 70 anos. 70 anos. O corpo já não vai estar respondendo do mesmo jeito. Se a gente estiver aqui, eu vou subir essas escadas quase com fraqueza. Mas uma coisa não vai mudar. É eu olhar e falar assim, eu vou profetizar sobre os ossos secos, porque o meu Senhor mandou que eu fizesse isso. O Senhor não se cansa? Não. Jesus virou para os seus discípulos e falou assim, os discípulos falaram assim, você não descansa? Jesus falou assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Jesus falando, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu digo para você, eu não me canso? Sim, me canso, mas continuo, porque o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando eu chegar aos 70, eu falo assim, caramba, quanta coisa eu vivi para trás, vamos para frente. Vamos fazer algo diferente da nossa vida. Vamos ser identificáveis. De quem era essa cabecinha aqui? De quem era essa? E aquela? Se você tivesse aqui, quem seria você? Esse osso aqui é de quem? Você tem que ser identificado no reino. Tem que olhar para você e falar assim, escrevi a minha história, que não é a história de A, B ou C, é a minha história. Foram as minhas escolhas que definiram. E eu vou falar uma coisa para você, você pode fazer as suas escolhas, mas a sua eternidade começa no coração das pessoas. Ela começa a ser escrita no coração das pessoas. As pessoas, quando começarem a se lembrar de você e daquilo que você foi para elas, daquilo que você pregou para elas, daquilo que você serviu como exemplo para elas, a sua eternidade começa ali.
Então eu quero falar para você isso. Combata o bom combate. Mantenha-se fiel àquilo que o Senhor quer que você faça. Esteja você onde estiver. Eu quero dizer para você hoje que Deus tem um plano para a sua vida e que outras pessoas dependem de você. Eu não posso fugir daquilo que Deus colocou como meu chamado. A Jane falou para mim assim, mas você não pode pensar isso com 13 anos, 70 anos. Eu devo pensar. Eu devo, como você deve pensar. Quer uma coisa bacana? Daqui a 100 anos, possivelmente nenhum de nós vai estar aqui. Ô pastor, que é isso? Nós somos o povo que deseja a eternidade junto com o Senhor. Amém? Você pode dizer amém? A promessa que Jesus fez para mim é irrecusável. A promessa que ele fez é irrecusável. Ele prometeu preparar para mim um lugar. E esse lugar que ele prometeu para mim, ele disse, olha, nem olho viu, nem ouvido ouviu, ninguém conheceu o que Deus tem preparado. Então veja bem, nada do que existe no mundo se compara àquilo que Deus vai fazer para nós. Lugar maravilhoso. Lugar maravilhoso. E aí o grande milagre é que as minhas mãos vão estar marcadas com os nomes de muitas pessoas. E quando nós chegarmos lá, nós vamos poder reconhecer a nossa história na história dos outros. A nossa história na história dos nossos filhos. A nossa história nas gerações que vieram e foram construídas em cima da minha história. Não abro mão. A constatação. A igreja hoje é um vale de ossos secos. A expectativa é que Deus está tomando a minha mão e eu estou estendendo em direção a vocês e profetizando que vocês serão profetas sobre esses vales, por onde vocês forem. Aqui, no Rio, São Paulo, Bahia, onde vocês forem. Nunca se esqueça disso. Deus não vai mudar a sua situação, Deus não vai te gerar do vale, mas Deus vai transformar o lugar por onde você estiver. Deus vai mudar a vida das pessoas porque você está lá. Você vai ser um canal da bênção de Deus sobre muitas pessoas. Não é avivamento. É regeneração. É tornar vivo o que estava morto. Avivamento é coisa que eu não toco. Avivamento é coisa de igreja gorda, cheia de banho. Regeneração é graça de Deus nos dando musculatura e força para sermos missionários, profetas, evangelistas, pregadores, mestres, para que o reino de Deus, de fato, venha na vida das pessoas. Amém? Quero orar com você.